Bom, alunos, voltamos para revisarmos um pouco daquilo que foi visto em aula. Distância entre pontos, ponto médio, condições de alinhamento. Nessa primeira questão nós vamos falar de ponto médio. E vocês viram, nós sabemos que para calcularmos o ponto médio entre dois pontos, nós vamos utilizar a seguinte regrinha. Para x temos x de B mais x de A, tudo isso dividido por 2. Para y teremos y de B mais y de A, tudo isso dividido por 2. Nós queremos aqui o ponto médio entre esses dois pontos, quer dizer, a metade entre o ponto A e o ponto B. Então vamos lá. Como faremos isso? X, quem é x de A? X de B aqui, ó. Para nunca esquecermos, xy. X de B aqui vai ser menos 5, tudo isso mais menos 1. X de B mais x de A. X de A não é menos 1? Tudo isso sobre 2. Fica menos 5, menos com menos, menos com menos, menos 1. Tudo isso sobre 2. 5 mais 1, 6. Repete o sinal e soma, porque os sinais são iguais ao que a gente viu em outra videoaula aí. Volte e reveja. E agora, 6 dividido por 2 menos 3. Achamos a coordenada dy. Para x, ainda dessa questão, ok? Para x nós temos, y de B. Quem é y de B, ó? Regrinha y de B, 4 mais y de A, que é 6, ó, y de A é 6. Tudo isso sobre 2. 4 mais 2, 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o ponto médio entre A e B nessas circunstâncias são, ou melhor, é menos 3 de x e 5 de y. Este é o ponto médio entre o ponto A e o ponto B. Vamos fazer mais uma? Agora para a letra B. Para a letra B nós vamos usar a mesma técnica, só que vamos fazer direto. Ó, 3 para acharmos x. Fica 3 de B mais menos 1, que é x de A. Tudo isso vai ser 3 menos 1 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que dá 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Agora, para também ainda dessa situação, para acharmos a coordenada de y. Que o importante aqui é achar a coordenada, a coordenada das abscissas e a coordenada das ordenadas. Do mesmo modo, nós vamos fazer para y. Y de B, quem é y de B? Menos 5, mais... quem é y de A? Menos 7. Tudo isso sobre 2. Por quê? Sobre 2 da regra. Para achar x e para achar y. Veja que sempre tem sobre 2, porque eu estou somando dois valores. Estou procurando a média aritmética entre eles. Então vai ficar menos 5, mais com menos, menos 7 sobre 2. Menos 5 e menos 7 dará menos 12 sobre 2, que vai dar menos 6. Logo, ó, menos 5 e menos 7, repete o sinal e soma. Por que repete o sinal? Porque os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu repito o sinal e soma. Então, para calcularmos o ponto médio, vamos utilizar essa fórmula. Aí, só para recapitular, ou melhor, só para organizar, o ponto médio da letra B, estou me referindo à letra B. A letra B, o ponto médio entre esse ponto A e esse ponto B vai ser 1 de x e menos 6 de y. Pronto. Bom, continuando, nessa segunda questão, nós estamos pedindo, solicitando a distância entre dois pontos. Na primeira questão, nós nos referíamos ao ponto médio, a metade dessa distância. Na segunda questão, nós pedimos a distância entre dois pontos. Já dei uma adiantada para acelerar o processo. Nós sabemos que
para calcular a distância entre dois pontos, precisamos seguir essa regra, essa fórmula. E para seguir esta fórmula, nós iremos fazer o quê? X de A, a distância entre A e B será igual a raiz de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Sempre vamos relacionar a x e y. Observação, já deu uma adiantada. Quem é x de B? X de B é 1 menos x de A. Quem é x de A? 3. Mas, sim, tudo isso ao quadrado, mas quem é y de B? Y de B é 4. Menos da regra da fórmula, menos y de A. Quem é y de A? Do ponto A, y do ponto A é 7. Tudo isso ao quadrado. Bom, agora só faço resolver direto. 3 menos 1 menos 3 menos 2 ao quadrado. Tudo isso mais 4 menos 7 menos 3 ao quadrado. Simples assim. Continuando. Menos 2 ao quadrado dá 4, mas menos 3 ao quadrado dá 9. Logo, isso vai dar exatamente a raiz de 13. Como eu não tenho como calcular exatamente a raiz de 13, então a distância entre A e B é raiz de 13 unidades de comprimento. Porque eu não tenho como calcular a raiz de 13, não tenho um valor exato. Mas, para nós não ficarmos somente e apenas nesse exemplo, eu peguei ainda mais um exemplo. A distância entre A e B nessa segunda situação. Temos a raiz de x de B. Quem é x de B? 3. Lembre-se, x de F, nesse caso, seria entre E e F, perdão. E e F. A distância entre E e F, tranquilo? Não vai fazer muita diferença entre E, F, A e B, não. O que importa realmente é nós entendermos o raciocínio da questão. Então, vai ser x de F, 3, menos x de E, 3. Tudo isso ao quadrado. Mas y de F é 5, menos y de E, que é 1. Tudo isso ao quadrado. Logo, a distância entre E e F será raiz de 3 menos 3, 0, 0 ao quadrado, não vai interferir em nada. 4, 5 menos 1, 4 ao quadrado. Logo, a distância entre E e F será de 0 ao quadrado, 0 mais 4 ao quadrado, 16. Logo, a distância entre E e F será... A distância entre E e F será de 16 mais 0, 16. E a raiz de 16 é... A raiz de 16 vai ser a distância entre E e F, que será 4 unidades de comprimento. Essa é a raiz de 16. Ou melhor, essa é a distância entre esse ponto E e esse ponto F quando eles estão dispostos lá no ponto, ok? Fica para treinar somente apenas essa questão, porque na verdade nós não temos mais espaços. Mas se clicou, clique em OK. Revise, treine. Sempre vou dizer, pratique. Matemática se aprende praticando. Se não entendeu, reveja o exemplo, pause o vídeo, vai escrevendo, não fique apenas só assistindo. Escreva esses exemplos com tranquilidade, só na sombra, sem muita dor de cabeça. E até a próxima, e na continuação nós iremos ver outro ponto importante de geometria. Bom, dando continuidade, nós vamos falar agora de... Já falamos de ponto médio, as coordenadas de x e y para calcular o ponto médio entre dois pontos. Nós vamos utilizar essa formulazinha. Temos também a distância entre dois pontos, que nós não podemos esquecer desta regra, desta fórmula. A distância entre A e B, a distância entre B e C, enfim. E temos ainda este caso, que é condições de alinhamentos. Quando é que nós vamos identificar que três pontos estão alinhados, estão na mesma reta? Se eles são colineares ou não. Porque às vezes dizemos, verifique se os pontos estão alinhados. Ou
verifique se os pontos são colineares, ou seja, verifique se eles pertencem à mesma reta. Bom, se eles pertencerem à mesma reta, o determinante dos três, em relação aos 3 pontos, deve ser igual a 0. Ou como assim? X de E, x de 1, y de 1, x de 2, y de 2. Estou me referindo a um ponto, ao segundo ponto, ao terceiro ponto. Isso aqui, esses valores, a gente vai atribuir para calcular o determinante. Se o determinante for igual a 0, então esses pontos estão alinhados. Se o determinante for diferente de 0, logo, esses pontos não estão alinhados. Para isso, eu trouxe 2 exemplos aqui. Já dei uma adiantada em um. Ó, ponto A, ponto B, ponto C. Acrescentei um, repeti as 2 colunas de A, B e C. E agora vamos calcular o determinante. Para calcular o determinante, eu geralmente já dou uma adiantada em algumas coisas. Como assim eu dou uma adiantada em algumas coisas? Vamos lá, ó. Sempre para cá vai ser positivo. E para cá nós vamos ter um valor negativo. Então o que é que eu faço? Multiplico 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Mais 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Só que aqui tem uma observação. Ó, positivo, negativo, positivo. Esse resultado vai ser negativo. Aqui é 0 mais 8 menos 15. Do mesmo modo, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais com menos. Olha, tem um menos aqui, ó. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Organizando isso, eu vou ter menos 4 mais 0 menos 6. Não adiantou nada, só fiz repetir. Mas aqui resolvendo aqui, ó, 15 menos 8 dá exatamente 7. Só que 7 negativo. Por quê? Repete o sinal do maior. Aqui é 0, 8 positivo, 15 negativo. Repete o sinal do maior e subtrai. Resolvendo isso, fico com menos 4 menos 6 menos 2, mais menos 7. Só estou fazendo passo a passo para não haver dúvida. Menos com menos, mais 2. Menos, mais com menos, menos 7. Logo, isso vai dar menos 5. Deu diferente de 0. Logo, os pontos não estão alinhados. Os pontos não estão alinhados. Ou são colineares. Que coisa, que letra mais linda. Linda demais. Na verdade é linda. Continuando. Neste segundo caso, letra B, nós vamos fazer o mesmo processo. Lembrando que, para eles estarem alinhados, o determinante tem que dar 0. Nesse primeiro caso, o determinante não deu 0. Se não deu 0, os pontos não estão alinhados. Continuando para o segundo caso. Vamos fazer agora a matriz novamente. Ó, determinante de 2 e 6, 4 e 8, 1 e 7. Agora, repete 1. Repetindo, menos 2 e 6, 4 e 8, 1 e 7. Para multiplicar, eu vou simplesmente fazer esse risquinhas, que é para não errar os números que vou estar multiplicando. Menos, multiplicando 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 4, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 6, 24. Tudo isso mais. Vamos para cá agora. 2 vezes 8, 16. Menos com menos, mais com menos, perdão, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Tudo é possível, o resultado vai ser positivo. 7 vezes 4, 28, 28 vezes 1,
mais 28. Resolvendo e organizando, eu tenho menos 8 mais 10 mais, estou resolvendo aqui, ó, 14 é negativo, 24 positivo, isso vai dar 10. 16 menos 6, 10 também, não é isso? Menos 10 mais 28. Logo eu tenho menos 8 mais 10, 18, mais 18. Ó, 18 mais 18, 0. Logo o determinante deu 0. Então, se o determinante deu 0, logo os pontos estão alinhados, porque o determinante deu 0. Bom, às vezes eu falo rápido demais, mas vocês pausem, copiem, façam, revejam. Lembre e nunca esqueça que matemática se aprende fazendo. Até mais e um forte abraço.